Hi, how are you? Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos e nós vamos iniciá-la fazendo a correção de alguns exercícios que foram propostos como homework. Então, eu convido vocês a pegarem comigo, lá na page 16, o exercise number 1. Vamos lá? Então, na página 16, o exercício número 1, ele traz ali, como vocês viram, os grupos alimentares e embaixo vinha também alguns alimentos, né, para nós fazermos a associação de acordo com cada um dos grupos, tá? Então, a gente tinha ali fruit, grains, dairy, vegetables e protein. Então, embaixo, vocês tinham que colocar as letras de acordo com o grupo ao qual cada alimento pertencia. Aqui, então, está para vocês verificarem, mas eu vou fazer a tradução de cada um dos itens, tá? Então, eram frutas, grãos e cereais, laticínios, verduras e proteína. Embaixo, as opções eram, na primeira coluna, vou pelas colunas, ó. Pão, cenoura, queijo e flocos de milho. Segunda coluna, biscoitos, pepino, ovo, né, ou ovos, e o último de baixo ali, berinjela. Terceira coluna, peixe, carne, leite e macarrão. Quarta coluna, mamão, pêssego, abacaxi e batata. E lá na última coluna, poultry é aves no geral, tá? Por exemplo, frango, peru, é quando eu falo de aves. Poultry, aves, arroz, melancia e iogurte. Ok, pessoal? Então, confiram aí para ver se vocês fizeram certinho. O exercício 2 era para nós colocarmos ali as partes do menu, né? Então, também coloquei. Tinha um bem parecido lá atrás. Então, era apenas prestar atenção e voltar ali no exercício que a gente tinha feito, tá? Então, ficou starters, que são as entradas. Main courses, os pratos principais. Kid friendly, que são mais essas refeições que agradam as crianças, né? Então, ó, o hambúrguer pequeno, macarrão infantil. Do outro lado, lanches, que são os snacks. Desserts, que são as sobremesas. E, por último, drinks, que são as bebidas. Ok, pessoal? Então, confiram também se vocês acertaram, mas este aí estava bem facinho, assim como o exercício de cima. O próximo exercício que nós vamos corrigir agora, ele está lá no livro de atividades, então vocês já sabem. Se for necessário, faz uma pausa no vídeo até vocês localizarem o material e depois, assim, nós damos sequência ali. Lá na página 3, o exercício 1 é aquele tipo de exercício cross the odd one out, que é quando você tem um grupo de palavras e você tem que riscar a palavra que não combina naquele grupo. Então, lá na letra A, a palavra que não combina é eggplant, que é berinjela. As outras palavras, elas se referem a tipos de carne. Peixe, aves e carne bovina. E eggplant é uma verdura. Na letra B, nós tínhamos ali. A errada é onion, porque ela também é um vegetal, né, no caso. E os outros, ó, pêssego, abacaxi e melancia. Então, é só fazer um risco em cima, circular ou grifar, fazer um X. Na letra C, é grain,
porque as outras palavras, elas se referem às refeições. E grain é um tipo de grupo alimentar. Na letra D, a apple está incorreta, porque ela é a única fruta. O restante ali são todas verduras, vegetais. E na letra E, o que está errado é milk, porque os outros são grupos alimentares. E milk é leite. Ok? Então isso aqui estava bem fácil também. Ainda na página 3, o exercício 2 ali em cima, nós tínhamos que enumerar as refeições na ordem em que elas acontecem. Então, primeiro é o breakfast, depois é o brunch, que é quando a gente come, faz tipo um lanchinho antes do almoço. Depois é o lunch e por último o dinner. Então, o lunch é almoço e o dinner é o jantar. Então, é o café da manhã, um lanchinho mais reforçado, o almoço e o jantar. E o exercício número 3 é um exercício do Enem, pessoal. Então, também falava um pouco sobre a alimentação. Então, tinha ali um texto, né? Nós tínhamos uma campanha publicitária que dizia o seguinte: If you can't read it, why eat it? Que seria, né? Se você não pode ler isso, por que você come? Então ali nós temos até uma lupa, né, que está mostrando lá para a embalagem, uma menininha segurando um pacotinho de salgadinhos, né, de chips, e que diz respeito aos ingredientes utilizados, né, que geralmente, por serem industrializados, então escritos com letra bem minúscula para ninguém saber o que tem ali, se faz bem ou se faz mal à saúde. Esta é a crítica da campanha. E daí, a partir de todo o contexto ali, os leitores eles estão sendo alertados para o perigo do que, então, nesta campanha? Para o perigo de consumirem alimentos industrializados sem o interesse de conhecer a sua composição. Né? Então, as pessoas elas compram, elas não fazem aquilo ali, vão lá com uma lupa para ver quais são as informações que estão lá naquelas letrinhas pequenininhas. Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa B. Lá na outra página, na página 4, ainda do livro de atividades, vocês tinham ali que desembaralhar as palavrinhas, né, que se referem aquelas partes do menu, e depois na frente completarem com aquelas palavras que significam a mesma coisa, mas que estão no inglês americano, que está lá no final. Lembra que nós tínhamos feito um exercício igualzinho de ligar lá na apostila? Aqui é a mesma coisa. Então, como que ficou? Main dishes, que são os pratos principais, falado no inglês britânico. No inglês americano, main courses. Depois, no inglês britânico, a outra palavrinha que a gente tinha ali, ó, beverages, são as bebidas. No inglês americano, drinks. Em seguida, bill é a conta, então se você vai pedir a conta para você pagar, no inglês britânico, bill. No inglês americano, check. Então, pay the bill, pagar a conta. Pay the check, pagar a conta. E o último, no inglês britânico, appetizers, que são os aperitivos. E no inglês americano, starters, que são as entradas. Ok? Então é só desembaralhar e na frente colocar o correspondente no inglês americano. Vocês podem fazer com a setinha, porque eu acho que fica mais
mais bonitinho do que se ligar nas palavras que estão lá na frente, né? Mas fiquem à vontade aí, como vocês acharem que fique melhor, ok? O próximo, que também foi de homework, é o exercise number 5, onde nós tínhamos que colocar ali os nomes de cada uma das seções do menu. Então, como vocês estão observando, a sequência ficou starters, né, a entrada. Depois ali embaixo, os pratos principais, main courses. Depois, tudo que tem mini ou alguma coisa relacionada com kids é um prato mais infantil. Então, olha ali, mini spaghetti. Então, mini spaghetti. Então, é kid friendly. Lá do outro lado, né, tinha até lá um desenho, ó. São lanches. Fish and chips, que seriam peixe com batatas. Pizza. Embaixo ali, a gente tem drinks, que são as bebidas. E o último, desserts. Ó, escreve com 2 S, mas a gente fala com som de Z. Dessert, que são as sobremesas, certo? Então esse daí também estava fácil, pessoal. Não estava difícil, não. Estava bem tranquilinho. Então confiram aí se vocês fizeram certinho o exercício, ok? Porque agora nós vamos voltar lá para o livro didático, lá para o nosso material normal, para a apostila, perdão, lá na página 7. Como a gente está falando um pouco aqui de comida, de restaurante, de menus, nós vamos ver um pouquinho sobre o fazer pedido de comida, que nós chamamos de ordering food. Ordering food é pedir comida, tá? Então nós temos ali atrás, a gente já viu estas frases que estão aqui nesse quadro cinza, e elas dizem assim, ó. I will start with the carpaccio and then I'll have the grilled prawns. Então eu vou começar com o carpaccio e então eu vou querer camarões grelhados. I will have the Thai chicken pizza. Eu vou querer a pizza de frango tailandesa. Então olha o que disse ali embaixo na frase, ó. To order at a restaurant, we can use several polite structures, such as I would like, ou I'd like, I will. Então, olha ali, completem ali onde está faltando, ó. I will start with, or I will have. Então, quando a gente vai pedir no restaurante, nós podemos usar várias estruturas educadas. I would like, né, que seria eu gostaria. I will start with, eu vou começar com, vou começar com tal coisa. Ou I will have, eu vou ter, no sentido, eu vou querer tal coisa, tá? Então, completem ali as outras 2 estruturas que apareceram com as expressões que estavam faltando, né? E que, na verdade, já apareceram ali em cima naqueles exemplos que a gente acabou de ver. Ok? Dando sequência, aqui eu acabei colocando, pessoal, em ordem, porque esse tipo de exercício ele tende a ser um pouquinho complicado para fazer sozinho e tudo mais. Aqui a gente tinha que enumerar as sentenças de acordo com este diálogo em um restaurante, tá? Então a gente tem de um lado o customer, né? Então o customer é o freguês, ou o cliente, e lá do outro lado nós temos o server, que é a pessoa que está servindo. Então a gente tem que encontrar a ordem ali para a gente enumerar esse diálogo. Então aqui eu vou fazer a leitura, daí eu vou fazendo um comentário geral. Então olha lá. Excuse me,
Are you ready to order? Yes, I'd like the chicken and cheese sandwich, please. Will you have the side fries too? Absolutely. Thanks. Anything to drink? Yes, I'll have an orange juice. Anything else? Can I have some extra mayo in the sandwich? Of course. Please make yourself comfortable. Então, olha lá, como vocês viram, tem algumas frases, né, algumas palavras bem educadas aqui no meio, ó. Com licença, você está pronto para pedir? Sim, eu gostaria de sanduíche de frango e queijo, por favor. Você vai querer batatas como acompanhamento também? Claro, né? Absolutamente. Obrigado. Alguma coisa para beber? Sim, eu vou querer um suco de laranja. Mais alguma coisa? Eu poderia ter maionese extra no sanduíche? Claro. Por favor, sinta-se em casa, né? Sinta-se confortável. Então, um diálogo bem formal, né? Então, por isso que apareceram ali aquelas expressões formais, polite, né? Formais, quando você vai fazer um pedido em um restaurant. Então, uma conversação aqui, um diálogo bem formalzinho, tá? Aí, o exercício de baixo, pessoal, eu também tomei a liberdade de colocar as expressões, porque, na verdade, elas já até apareceram em cima ali. Era só para a gente voltar nas frases e completar com aquelas expressões que estavam faltando de acordo com as frases. Então, olha lá, nas frases do garçom. Are you ready to order? Então, se alguém pergunta assim para você, Are you ready to order? Né? Então, você está pronto para pedir? Depois, anything to drink? Alguma coisa para beber, né? Então alguém vai perguntar para você, você quer alguma coisa para beber? A pessoa vai falar para você, anything to drink? E depois, will you have alguma coisa to? Você vai querer, né, tal coisa também. Então aí eles usam o to. E lá o do cliente, né, Yes, I would like. Sim, eu gostaria. Depois, I will have. Eu vou querer. Can I have? Eu posso ter. Será que eu poderia? Certo? E aí vocês viram que tem duas frases sem nada para completar? Por quê? Porque a pessoa que serve, ela pode perguntar para você assim: Are you ready to order? Você já está pronto para fazer o pedido? Ou então ele pode chegar para você e falar, Well, when you're ready, just let me know. Né? Então ele chega, quando você estiver pronto, já escolheu, pode me chamar. Pode me avisar. E a mesma coisa para o cliente que de repente não escolheu ainda. Né? Daí você fala, I haven't even looked at the menu yet. Né? A pessoa chega e pergunta, Are you ready to order? I haven't even looked at the menu yet. Você está pronto para fazer o pedido? Eu não vi o menu ainda. Né? Então, são algumas expressões bastante importantes nessa questão da comunicação quando a gente vai pedir alguma comida. Aí agora, eu convido vocês a pegarem comigo, pessoal, lá na página 9. Tá? Este exercício da página 8 que tem ali embaixo, eu quero que vocês façam como homework, tá? Aí agora, lá na página 9, o exercício 1 é um exercício bem tranquilo, tá? Nós temos que... vocês vão responder este exercício de acordo com vocês. Então, é uma resposta pessoal. Na letra A. What influences your eating habits the most? O que ou quem influencia seus hábitos alimentares? Quem mais influencia seus hábitos alimentares? Celebrities, doctors and dietitians, advertisements, family, friends, the latest trends. Então, lá, o que mais influencia seus hábitos alimentares?
as celebridades, os médicos ou os nutricionistas, os anúncios, a família, os amigos ou a última marca, né? As últimas marcas, os últimos lançamentos. Então assinalem aí o que mais influencia vocês. Na letra B, what are your eating habits? Como que são os seus hábitos alimentares? Think about what you eat and grade how much you take the following items into consideration. 1 meaning not at all and 5 meaning a lot. Então aqui, como são os seus hábitos alimentares? Pense sobre o que você come e elenque, né, enumere quanto você leva em quais dos itens você leva em consideração. Então, aqui tem vários. Você tem que colocar do que você menos leva em consideração ao que você mais leva em consideração. Então, o que você menos considera até o que você mais considera. De 1 a 5. São só 5 que vocês vão escolher, tá? Convenience, conveniência, por acaso. Environment, meio ambiente, você leva em consideração algo relacionado ao meio ambiente. Taste, que é o gosto. Sustainability, sustentabilidade. Uniqueness, algo por ser único. Nutrition facts, os fatores nutricionais. Presentation, a apresentação. Price, o preço. E my cravings, os meus desejos. Então, você vai enumerar o que você menos considera até o que você mais considera, escolhendo 5 destes hábitos apenas. Ok? E o exercício C aqui seria para a gente pensar apenas, quão diferentes são os seus hábitos alimentares dos hábitos dos seus pais quando eles tinham a mesma idade que você. Né? Vocês podem até, de repente, fazer esse diálogo com os pais de vocês. As comidas, elas eram parecidas? Os hábitos alimentares eram iguais? Eram diferentes? Como que era quando vocês tinham a minha idade, por exemplo? Então, pode ser uma atividade que vocês podem fazer com a família de vocês. Ok? Aí, pessoal, nós temos aqui os exercícios. O exercício 2, na verdade, né? Que está lá na page 10, que está na página 10. Mas este exercício, ele é sobre este artigo. Millennials are changing the way we eat. Então, os mileniares, creio que a gente poderia traduzir assim, estão mudando a forma como nós comemos, tá? Esta expressão millennials é um nome dado às pessoas que nasceram desde 1980 até mais ou menos 2004, tá? Então é um nome específico para esse grupo de pessoas. E porque, na verdade, as preferências alimentares deles estão influenciando a maneira pela qual as pessoas elas estão se alimentando, né? Aqui é um texto relacionado aos Estados Unidos, tá, pessoal? Então é bastante interessante, né? O tipo de comida que eles estão preferindo está também influenciando a alimentação norte-americana, tá? Então, a partir deste texto, nós temos aqui as questões para a gente analisar. Só que, como eu sempre falo para vocês, nós temos que dar uma olhadinha na questão e em seguida voltar no texto para localizar. Aqui eu já deixei para a gente comentar. Who are the millennials? How big is their influence in the USA? Essa informação ela está lá nas linhas 2 até a linha 5. Por quê? Quem são essas pessoas? People born
from the early 1980s until about 2004, que é o que eu acabei de falar para vocês. Então, lá na linha 2 até a linha 5, está toda essa informação. São as pessoas que nasceram de 1980 até 2004. E quão grande é a influência dessas pessoas nos Estados Unidos? Their food preferences are helping determine what you'll find in grocery stores and restaurants across the country. Então, as preferências alimentares deles estão ajudando a determinar o que as pessoas elas vão encontrar nos supermercados e nos restaurantes através do país, né? Ao redor do país. Se vocês quiserem responder em português, vocês podem responder. Mas aqui eu já até coloquei a sugestão para vocês em inglês e até disse lá onde está. Ó. Fui bem direto, já destaquei para vocês. Tá? Dando sequência, nós temos a letra B. What does healthy eating mean for them? Does it mean the same for you? O que a alimentação saudável significa para eles? Ela significa o mesmo para você? Então, para eles, está lá nas linhas 14 e 15. Né? Então, para os millennials, healthy eating means food that's natural, organic, locally sourced or sustainable. Então, para eles, a alimentação saudável, ela significa uma comida que é natural, orgânica, uma comida de origem local e sustentável. Então, tá lá no último pontinho do terceiro parágrafo, lá onde tem aqueles pontinhos. Tá lá no último, tá? Na linha, entre as linhas ali, 14 e 15. E para você, o que significa uma alimentação saudável? Vocês podem acrescentar aí na frente, tá bom? Então, se quiser responder em português também a esta pergunta, pode responder, fiquem à vontade, ok? Aí, dando sequência ainda mais um pouquinho, pessoal, nós temos aqui embaixo, este exercício que eu vou propor para que vocês façam como homework. Teens and food. Adolescentes e comida. Tá? Nós temos aqui 2 depoimentos. Olha ali para vocês verem. Matthew Carlton, que é o primeiro que está aparecendo ali, ó. Age 11, idade 11 anos. E lá embaixo nós temos outro nome. Ficou meio junto o nome deles ali, mas está assim, ó. Trey Marshall, age 13. Né? Então, ele tem 13 anos de idade. Então, a partir do depoimento de cada um deles, ali embaixo na página 10, vocês têm que fazer o quê? Vocês vão olhar aqueles 2 pontinhos que tem ali. Cada um destes 2 pontinhos está falando alguma coisa sobre eles, né? Sobre os hábitos alimentares que eles estão destacando, que eles estão falando ali em cima. E aí vocês vão buscar esta informação lá em cima, né? Buscar esta ideia, e vocês vão completar naquelas 2 linhas que estão aparecendo ali com o nome deles, né? De acordo com as ideias, como eu disse, que apareceram lá em cima. Só que daí vocês conseguem seguir, né, mais ou menos uma ideia ali através de palavras-chave. Por exemplo, se vocês olharem lá onde está o Matthew Carlton, embaixo da idade dele ali, ó, food attitude, que seria uma atitude, né, de comida. Cooks for his parents. Ele cozinha para os pais dele. E lá no Trey Marshall, nós temos a food attitude vegan. Então, ele é vegano. Então, neste caso aqui,
acaba facilitando até mesmo na hora da compreensão ali para completar com o nome de cada um deles e fica mais fácil, tá? Então eu quero que vocês façam junto com outros exercícios este exercício como homework. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!